Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Chegando na área, hein? Sempre com o apoio da KTO. Neste vídeo em que eu quero falar com você sobre o novo reforço do Grêmio que já está em Porto Alegre, como ele será utilizado. Um Grêmio que terá uma novidade no meio-campo. Isso indica que Renato está repensando o setor. Te liga sobre o que eu vou falar sobre este assunto. E uma novidade a respeito de um jovem que se destaca pelo lado do Grêmio. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal e dá o joinha. Você é pé quente, é bom de palpite, então te liga só. Usa o cupom Daniel Oliveira, fazendo agora o seu cadastro na KTO e você ganha 20% do valor referente ao teu primeiro depósito na KTO. Dá para brincar ainda mais, então não esqueça, tá aqui embaixo. Use o cupom Daniel Oliveira, tá certo? Eu quero começar falando sobre o novo reforço do Grêmio que já está em Porto Alegre. Jogador que chega com o fato de ter sido um nome pedido pelo técnico Renato, que para ele acaba sendo muito importante. E aí eu quero falar sobre a forma com que esse atleta estará sendo utilizado no grupo do Grêmio. Tá aí as imagens da chegada do Vina à capital, ali ao lado a foto mais à direita com o Fernandão, segurança do Grêmio, enfim. O Vina já chegou em Porto Alegre, respaldado pelo técnico Renato. Até chegou a se falar de um interesse do Corinthians, como de fato existiu, mas nada que pudesse melar a negociação. Eu até tinha feito um vídeo falando sobre isso anteontem, sobre o Corinthians estar de olho na questão envolvendo o Vina. Bom, e de que maneira ele será utilizado? Ele joga como meia. Ele já atuou também como um atacante, um pouco mais para o lado, ou até mesmo um falso 9. Pois bem, o Renato tem uma ideia muito clara em relação a esse jogador. Por quê? O Grêmio não deve renovar o contrato do Diego Souza. Ele, inclusive, já deve optar pelo encerramento de carreira agora na metade do ano. Ele poderia ser o substituto do Diego Souza. Mas este jogador vem para o Grêmio para ser o reserva do Cristaldo. Ele vem, na verdade, para brigar por posição, mas o Cristaldo hoje é o titular do meio. Então, o Vina seria o reserva do Cristaldo. O que pode acontecer lá na frente, por exemplo, mesmo tenha jogado muito bem contra o Juventude o Bitelo ser reserva para a volância e perder a sua vaga no time titular do Grêmio. Não fiquem brabos comigo, gente. Foi a mesma pessoa que me disse que o Villasanti ficaria fora de alguns jogos do Grêmio. E isso acabou acontecendo. Aliás, Renato foi perguntado, né, sobre algumas questões em relação ao time após principalmente o desempenho do Grêmio no segundo tempo no jogo lá em Caxias do Sul. Ele imediatamente já deu a informação de que o Villasanti jogará domingo contra a equipe do Avenida, ou seja, vai atender o anseio de boa parte da torcida e também de alguns colegas de imprensa. Bom, então isso significa que o Renato está repensando esta formação do meio-campo do Grêmio com a chance de agora já o Villasanti voltar. Eu diria que ainda não. Renato mantém a convicção de que quem abre o meio-campo do Grêmio são os volantes Carbajo e o PP. São esses jogadores que o Renato entende que ainda precisam de mais oportunidades, de mais entrosamento, de mais ajustes, porque esta é uma maneira que agrada o treinador gremista. Bom, gente, quero falar sobre 13 jogadores. O Grêmio teve mais de um time participando do treinamento. Jogadores da base, jogadores jovens, como o zagueiro da Mata, os laterais Guilherme França, Renato Moreno e Igor, os volantes João Davi, Camilo e Eduardo, os meias Anthony, Gui Paraná e Henry Douglas,
Gustavo Gouveia e os atacantes André e Arthur Viana. Isso poderia representar daqui a pouco até a observação da comissão técnica principal para que estes atletas, por exemplo, integrem o grupo principal do Grêmio. Mas eu já adianto que não irá acontecer isso no momento. Por mais que a direção diga, ainda não terá jogadores integrando o grupo principal. Eles aparecerão em algumas situações de treinamentos e tal, mas não para compor o grupo. Aliás, tem um atleta, né, que tem 16 anos, jogador que está se destacando recentemente em seleção de base, o Jefinho. Já tem gente de olho no Jefinho, é importante dizer isso. E esse atleta pode ter uma novidade na próxima semana. Esse jogador tem a chance ou terá a chance de treinar no grupo principal. É um nome que está sendo observado para ali adiante. Mas é um atleta que, eu repito, já está despertando interesses e daqui a pouco até mesmo financeiramente pode ser um atleta a deixar o Grêmio. Claro que esse jogador é tido como uma joia, há todo um cuidado em relação à condição deste menino, mas a gente nunca sabe, né, diante do que o mercado pode se movimentar. O Grêmio tem algumas perspectivas de vender um goleiro, talvez receber uma proposta muito boa pelo Bitelo, que torne inviável a permanência dele, e também o Vila Sante, que é um jogador que, olha, não se esconde no ambiente do Grêmio, que se chegar uma proposta boa, o Grêmio vai negociar. É isso que vai acontecer. E algumas situações, claro, que também podem se apresentar ao longo desta movimentação de mercado, principalmente na metade do ano. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, dá o joinha, ajuda bastante e fui!